TábulaCast, o podcast da editora Tábula. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas. Nós estamos agora convidando você a participar do TábulaCast, o podcast da editora Tábula, onde nós vamos falar sobre literatura, quadrinho e cinema. E no episódio de hoje, que é o episódio de inauguração desse podcast, estou com 3 convidados incríveis, sendo que um deles você sempre vai ver aqui conosco, que é o Fernando Barreto, editor-chefe aqui da editora Tábula. E estamos com 2 convidados que daqui a pouquinho já vou passar a palavra para eles, que é o Romeu Martins e o Carlos Rutz. Antes de falar por que eu trouxe cada um deles aqui para este episódio, e também não vou falar muito sobre o episódio em si, porque você já leu na thumb, gostaria de convidar o Romeu para se apresentar e falar um pouquinho de você, porque eu te conheço, mas talvez quem esteja nos assistindo não te conheça muito bem. Então, Romeu, fala um pouquinho sobre você. Então, saudações a todos os ouvintes e ao pessoal que está vendo as nossas imagens também. Eu sou Romeu Martins, eu sou jornalista. Eu escrevo quadrinhos, eu edito, eu traduzo às vezes. E eu tenho um interesse muito grande pelo tipo de literatura feita no século XIX, né? O pessoal do gótico é uma coisa que me fascina. Eu já organizei um livro para Dark Side Books chamado Medo Imortal, que trouxe contos de terror dos membros da Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Legal. E me senti muito feliz, satisfeito e honrado quando o Douglas me convidou para fazer prefácios para o projeto que a gente vai comentar hoje aqui. Lembrando também que o Romeu, ele participou aqui na editora Tábula já de uma antologia, que são os Contos Bizarros, né? Eu traduzi contos de membros da Weird Tales, que foi uma revista extremamente importante da era Pulp. Foi ali que surgiu o Conan, o Cimério, o Bárbaro. Foi ali que surgiu o Cthulhu, esse monstro que é impossível de se pronunciar, cada um pronuncia de um jeito diferente. O Lovecraft fez história ali. E nós, para a Tábula, nós editamos essa antologia, que foi um sucesso de vendas. Hein? Sim. Em um semestre ela vendeu todos os exemplares. É verdade. E o que é mais legal é que os contos bizarros, né, que é em comemoração aos 100 anos da Weird Tales, ela agora, no iniciozinho de 2025, ela acabou de ser indicada no Prêmios Ecos de Literatura, né? Sim. Então estamos concorrendo. Lá, né? Dependendo de quando você estiver assistindo, talvez a gente esteja apenas como indicado ou como ganhadores, não sabemos ainda. Dedos cruzados. Dedos cruzados. Gostaria então agora de convidar o queridíssimo Carlos Rutz também para se apresentar, falar um pouquinho, fazer seu jabá, que tem um podcast incrível, certo? Que também queremos agora ouvir falar um pouquinho sobre. Meu nome é Carlos Rutz, eu sou professor, sou tradutor. O podcast ao que o Douglas se refere ao Notas dos Tradutores, que eu toco junto com o Mário Luiz Barroso e com o Érico Assis. 2 grandes tradutores também. Já tá vai começar a 6ª temporada em breve. Meu Deus do céu. A gente tá esperando. Tem a idade da minha filha. A gente tá esperando todo mundo tá em condições para começar a gravar, mas já começa agora. Traduzo desde 2010, já traduzi Action Comics número 1, Cavaleiro das Trevas, Nova Fronteira, traduzi a coleção de graphic novels da DC, traduzi Príncipe Valente também inteira, para Tábula, entre outras coisas. Editei e traduzi Road Rage, Fúria sobre Rodas, que deu muito orgulho. Foi muito legal. Meu primeiro trabalho solo editando, porque normalmente o que eu editei antes, eu editei com outras pessoas. Esse foi tudo na caçamba do meu caminhão, literalmente. Então foi bastante legal. E traduzi a coleção que a gente vai falar agora. Essa trilogia aqui incrível. E eu gostaria agora de também pedir para que se apresentasse o meu queridíssimo amigo Fernando Barreto, que é mais antigo do que eu na editora, na verdade, porque ela foi fundada pela minha esposa, pela Priscila Platen, que na verdade ela é uma espécie de sócia investidora nessa editora hoje em dia, a gente só presta contas para ela. E o Fernando é o que faz a coisa acontecer. Então eu gostaria de que o Fernando se apresentasse. Eu sou o Fernando Barreto, né? Sou editor-chefe da Tábula Editora. Embora a minha formação seja em ciências da computação, né? Sempre foi um sonho trabalhar com quadrinhos e na pandemia, né, eu fui convidado pelo Douglas, né, para participar de um projeto e eu acredito que ele tenha gostado, né, porque ele me indicou para a Priscila e a Priscila me chamou para fazer parte dessa... Administrar o negócio. Administrar o negócio. Legal. Gente, assim, ó, vocês que estão nos escutando ou nos assistindo,
E nos anos de 2024 e 2025, a editora Tábula lançou uma trilogia, né? Foram 3 obras distintas, que são O Vampiro, de John William Polidori, Richard Thompson, que escreveu O Lobisomem, e Louisa May Alcott, A Maldição da Múmia. Esses 3 livros, além de trazer 3 personagens clássicos da literatura e, consequentemente, do cinema, e o nosso podcast, eu sempre tenho dúvida se nós temos um podcast ou uma mesa-cast, né? Ela é, na verdade, 3 obras que trabalham com esses 3 personagens clássicos da literatura e do cinema, mas esses 3 livros, eles têm uma coisa que liga eles, que é o fato de ser a primeira aparição de um personagem ou de um tema na literatura ocidental. O Vampiro, do John William Polidori, é a origem do vampiro aristocrata, né? Enquanto O Lobisomem, do Richard Thompson, é o primeiro livro que fala sobre o lobisomem na literatura ocidental, e A Maldição da Múmia, da Louisa May Alcott, é a primeira vez que nós vamos ter essa ideia da maldição da múmia em literatura, embora a múmia já tenha aparecido pelo menos em outras 2 obras antes dela. Vamos então começar falando sobre o vampiro. Não vale falar sobre o Nosferatu, e vou explicar por quê. Porque o próximo episódio é sobre o vampiro e o Nosferatu, e nós vamos ter agora aqui literatura, quadrinho e cinema, porque nós vamos trazer para este episódio o quadrinho do Nosferatu, que acabou de ser lançado agora, iniciozinho de fevereiro de 2025, escrito pelo Romeu Martins, que está aqui conosco, e desenhado pelo Sandro Zambi, um grande autor. Que, tudo tá certo, virão os 2 para esse próximo episódio. Então, gente, Nosferatu não vale citar, ok? Então, cada um agora aqui na mesa vai falar sobre um filme, pode também falar sobre um quadrinho, sobre vampiro, mas antes eu gostaria de perguntar para o Romeu. Romeu, o que fala este livro aqui, O Vampiro, do John William Polidori? O que tu pode falar um pouquinho sobre esse livro? Esse livro ele é tão fascinante quanto a história por trás dele, né? Ele foi um livro que ele foi escrito, foi pensado, pelo menos, foi imaginado na mesma noite em que surgiu o Frankenstein. Porque foi um desafio que foi feito ali nas margens de um lago em Genebra, na Suíça. E estava reunido o Polidori, que era médico do Lord Byron, né, quem organizou aquele encontro. E parece que a ideia do vampiro, né, feita pelo John Polidori, assim, a estética, a imagética do personagem tinha muito com o Lord Byron. Do Lord Byron. Sim. Inclusive era mulherengo, tinha toda uma pegada assim, né? Era um típico nobre decadente, né? Ali que se envolvia mais com os plebeus, que gostava de jogar, gostava de beber, gostava de se envolver com mulheres, do que pensar em termos tem que governar esse país. Tanto que ele fez parte da Câmara dos Lordes ali por menos de um ano, assim, já desistiu, já caiu fora. Meu negócio é beber, jogar e mulheres, né? Não quero saber de administrar, não. E o Polidori era médico dele, né? E também estava presente, então, a Mary Shelley, que idealizou, na época ela ainda não era Shelley, né? Ela estava ali acompanhando o Percy Shelley, né? O futuro marido dela, poeta, e foi ali que ela pensou na ideia de criar futuramente o monstro de Frankenstein, né? Peças de mortos sendo revividos ali pelo Victor Frankenstein, né? E o Polidori aproveitou, né? Foi um desafio, né? Vamos escrever histórias, vamos ler e vamos escrever histórias de monstros, de fantasmas e tal. E o Polidori, então, ele inovou com isso, porque até então, isso é 1816, né? O livro lançado em 1818, né? O livro ele é de 1819, na verdade. 1819. Teve as primeiras edições, inclusive, parece que existia até uma controvérsia. Uma controvérsia dizendo que a autoria, até porque ser mais famoso, seria do próprio... Foi uma malandragem do editor da época, né? Porque o nome do Lord Byron era muito mais famoso, venderia muito mais do que se fosse atribuído a um cara que era médico, que não tinha um respaldo ali literário. E o Byron
Byron já era um cara, um poeta famoso e tal, né? Então ele demorou muito para dar os verdadeiros créditos ali, Teve né? as primeiras publicações, se vocês procurarem na internet, jogando, por exemplo, o Vampiro, Byron, 1819, tem até fotos das primeiras publicações creditando o Byron e não o... Isso aconteceu com o Já Frankenstein existia, também. já existia as tretas de edição, né? Sim. Já existia as três edições. E isso aconteceu com Frankenstein também, porque uma mulher, praticamente uma adolescente, escreveu um livro desse e tal. Então, as primeiras vezes também, primeiro foi no anonimato e depois foi atribuído ao esposo dela, né? Depois aqui, não, porra, é da Mary Shelley, que era... E hoje a Mary Shelley é uma gigante, né? Sim, uma sim, gigante, sim. uma gigante. Tanto da ficção científica quanto do terror, né? Então, essa foi a grande inovação do Polidori, porque até então já havia existido obras de poesia que tratava do tema do vampiro de poetas germânicos, né? Isso no século XVIII, né? Mas a primeira pessoa que escreveu uma prosa com a história do vampiro, porque o vampiro, né, obviamente, é como se fosse uma mula sem cabeça, como se fosse o Saci Pererê e tal. É uma coisa que está no imaginário, está no folclore, é uma coisa imemorial. Qual foi a primeira vez que alguém pensou no vampiro e tal, né? Mas a primeira pessoa que colocou nas letras, num conto, numa prosa, foi o John Polidori, na Inglaterra, e ainda tem essa inovação de ser um vampiro aristocrático, porque estava sendo inspirado E toda aquela todo aquele imaginário que a gente vê hoje do vampiro, conde. charmoso, o conde e tal, vem Vem daí. deste livro, não Sim. do Drácula do Bram Stoker, né? Porque ele é Drácula- 80 anos antes Exato. do Drácula do Bram Stoker. O Drácula do Bram Stoker é 1897, né? Então você vê décadas e décadas depois que o Bram Stoker teve essa... aumentou, né? Transformou num romance e tal, né? Daí já pegou a aristocracia em completa decadência, porque ali a gente vê um membro da aristocracia decadente. Em 1897 a gente já tinha essa noção de que a Inglaterra estava no bico do corvo ali, né? Tanto que um outro livro que foi lançado em 1897, qual foi? A Guerra dos Mundos, que tinha esse medo, né, dos ingleses e tal que eram uma potência colonizadora, ser tratada como eles tratavam, né, as suas colônias e tal, seja por marcianos, né, como Guerra dos Mundos, ou seja por um cara do leste europeu e tal que vem ali para acabar, morder as mulheres e escravizar os homens, né? Que incrível. Impor sua vontade, né? Que incrível. E Roots, me diz uma coisa. O Carlos Roots, para quem não conhece, embora seja difícil não conhecer o Carlos, principalmente nesse meio nosso de quadrinhos, tu pega 10 quadrinhos, joga para cima, 4 deles caem com o crédito dele. Carlos, me diz uma coisa, querido. A tradução deste material, porque nós estamos falando de uma obra de 1819 na sua publicação, né? Então, nós estamos falando de uma escrita que remonta a décadas anteriores. Eu sou da área do direito, né? Uhum. E as pessoas às vezes perguntam assim, poxa, mas essa lei aqui, ela tá tão retrógrada, né? Uma lei que é nova, acabou de sair agora. Uhum. Tu tem que pensar que aquela lei, ela foi pensada por cabeças de décadas anteriores. Quando a pessoa está lá no Congresso fazendo uma lei, ele já tem seus 40 anos, seus 50, seus 30, sei lá. Então nós somos pessoas que ele pensa com gerações anteriores. Então é muito difícil ter uma lei que realmente seja moderna. Ela é um eco do passado, né? Então, assim, por isso que eu imagino que quão difícil deve ser traduzir uma obra que foi publicada em 1819 por uma pessoa que pensa como 1790 quebradinhos, né? Fala, escreve como tanto. Qual foi o grande desafio? Cara, uma característica que esse texto tem é que ele não foi escrito para ser requintado, difícil ou complexo. Ele foi escrito para ser acessível. Então, legal. isso também, na hora de traduzir, isso se converte. Então, a gente guardou as falas mais empoladas para os personagens que merecem e que estão se colocando naquela posição de eu estou falando desse ponto de vista aqui. Porque... inclusive a voz do narrador é uma voz fluida, assim, né? Não optei por trazer um narrador também para esse clima tão... A própria escrita, então, o vernáculo em inglês dele mesmo, já era... Era para ser acessível. Já era acessível. Era para ser acessível. Não era um autor fazendo Não, um texto... porque a gente detecta isso muito rápido, porque quando eles querem ser difícil, soa bíblico.
Entendi. Nessa época, o recurso do inglês para parecer difícil, ele soa bíblico, que é, por exemplo, quando você pega uma peça de Shakespeare. Os pronomes não é you, por exemplo, é thee, é they. É o Thor I, clássico da... É o tu, Então, vós, né? Exatamente. Então eles realmente apelam a isso. Então, e essa literatura não tem essa característica. Uma coisa bem interessante, principalmente no caso do vampiro, é como ele trabalha muito mais com insinuação e com o mistério que vai se construindo do que explicitar o que está acontecendo e o que vai ser e o que... Pois, então isso é muito legal, que ele não joga todas as cartas na mesa, assim, do que é o vampiro, né? Tu vai lendo e ele vai te dirigindo, assim, pô, e tem o cara, mas... Óbvio, quando tu começa a ler o texto, a gente já tem toda a bagagem de vampiro, a gente meio que já tem o spoiler, a história deu spoiler pra gente. Ele vai amarrando, né? Mas, tipo, se tu pensar assim, o leitor da época, ele tá sendo literalmente como se, vem cá, a gente vai andar por esse corredor aqui, lá na frente, tu tá ferrado. Tem um exemplo que eu gosto muito, né? Que o cara gostava de jogar e não se importava em perder, coisa e tal. A menos que ele percebesse que o cara que tá jogando com ele precisava daquele dinheiro. Daí ele fazia questão de ganhar e tal, né? Já é uma construção de personalidade ali, né? Aqui, é pena que talvez pelo YouTube a gente não possa fazer, mas agora que merecia aquele meme do José Wilker, já viram? Seu filho da... Bonitinha, mais ordinária. Fernando, me diz uma coisa. Obviamente, eu particularmente eu desconheço um filme que adapte o Vampiro do Polidori. Eu conheço quadrinho, mas... Eu conheço quadrinho. Inclusive, a Ultimato do Bacon tem um trabalho incrível, que não me falha a memória, do Laudo, né? Foi o que abriu, né? Foi, acho que foi um dos primeiros. Talvez até que abriu a linha deles, que eu amo aquela linha de quadrinhos que são acessíveis para todos, né? Já a ideia da Ultimato Bacon já foi nessa linha, né? Tanto que a editora Tábula tem uma linha editorial que inclusive é uma criação do Fernando, que está conosco aqui, que é o Uns Pila, né? Que está sendo um grande sucesso da editora. Inclusive, a gente teve que alterar o calendário todo da editora de 2024 e 2025 por causa do sucesso do Uns Pila. Nós tínhamos quadrinhos mais robustos para lançar, tivemos que empurrar, porque a gente foi antecipando esses selos Uns Pila, porque realmente hoje em dia as pessoas estão querendo isso. Um quadrinho mais barato para chegar a ler, matar, nunca pagar muito caro, né? Então, esse sommelier de quadrinho hoje em dia... O lombadeiro, ele realmente existe, mas ele está cada vez ficando mais segmentado, né? Quem quer ler quadrinho mesmo não está tendo grana para ficar investindo R$200 cada leitura. Mas dependendo do título, até o lombadeiro curte, né? Curte, não, mas ele curte. O lombadeiro, ele curte todo tipo de quadrinho. Não é todo leitor que consegue ser lombadeiro. A verdade é essa. A gente tem vários projetos no Uns Pila, né? Bom, deixa eu falar. Mas vamos voltar. Deixa eu falar do Uns Pila. Peraí, deixa eu falar do Uns Pila. Porque geralmente as pessoas não sabem o porquê o Uns Pila. É verdade, é verdade. É uma coisa muito regional da nossa. É muito regional. Santa Catarina. Nós somos de Santa Catarina, tá, gente? Eu não vou nem ditar nomes, mas assim, um político no Rio Grande do Sul, né? Ele, pra se eleger, ele rasgava o dinheiro, dava uma metade, né? Pra pessoa e ela receberia a outra metade se ele fosse eleito, né? Se ela votasse nela, se ele fosse eleito. Lei de responsabilidade fiscal. Então eles queriam os pila deles. Eram os pila. Né? Aí surgiu os pila. E pensando nisso, a gente pensou, a gente queria fazer um projeto com um quadrinho acessível, né, para todo mundo. Que era inspirado nesta linha da Ultimato do Bacon, tanto que o formato é o mesmo. E também inspirado num outro projeto muito incrível também, que é da Conrad, que é o Aqui para Todos, Quadrinho para Todos. Essas foram as duas inspirações da nossa história. Esse sempre foi um sonho, né? Porque hoje em dia o papel tá muito caro, tá tudo muito caro. Né? Então, o meu sonho era ter quadrinho acessível para todo mundo. Por quê? Porque na minha época não tinha dinheiro para ter um quadrinho de qualidade. E o Fernando sempre foi um reclamão. Isso eu vou querer contar pra vocês. O Fernando vai pros eventos, a gente sempre voltava. E aí, Fernando, como é que foi o evento? Pô, cara, tá muito quadrinho caro. Tinha muita coisa pra comprar, mas tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Ah, eu sou econômico. Professor, né? Professor. Nem sou professor dinheiro. Também. Mas quando eu acredito que todo mundo aqui, quando era pequeno, tinha que pedir pro pai comprar um quadrinho. Né? Sim. E nem sempre dava pra levar tudo pra casa, tudo que queria. Né? E hoje em dia tá bem mais caro, né? Bem mais caro. A capa dura. Então, para você ter um quadrinho acessível e de qualidade, a gente começou a pesquisar e buscar, né, autores. E sempre com recorte. Grandes autores, material com qualidade, para ficar o selo. A ideia não é um selo, não é um subquadrinho. Não. É top, negócio material. Então a gente tem algumas parcerias, a gente tem projetos novos, a gente sempre inventa alguma coisa, né? Vem novidade por aí, né? Esse ano vai ter muitas novidades. E vem novidade por aí. Inclusive, o
quadrinho de aniversário do Uns Pila, quando fez 1 ano, em junho do ano passado, de 2024, a gente lançou Daniel Close, que inclusive foi o Carlos que fez a tradução. E este ano, não vou dizer o título, mas vai ser a Laerte. Vai ser um ônibus de um quadrinho da Laerte. Já falou tudo. Mas não vou dizer qual. Não vou dizer qual. Olha a produção que ela tem. Não, mas vem bastante coisa aí. Uma coisa que já foi dita também foi o lobisomem, né? Mas o lobisomem não é uns pila, né? O lobisomem Sim, o lobisomem do Colinho tá vindo também. Tá vindo também. Então, agora, a gente tava falando Mas de vampiro. isso, Tá. aí o que eu queria perguntar pra ti é o seguinte, Fernando. Então, eu sei que vai ser muito difícil, talvez, indicar uma coisa acima desse livro. Então, nós vamos falar sobre vampiros. Me indique, pra todos que estão nos escutando e assistindo, um quadrinho ou um filme sobre vampiro que tu goste muito. Ah, cara, muito difícil, cara. Mas tem que ser um. Tem que ser um. Com vampiro, eu acho muito difícil Tem que ser um. eu vamos lá. falar. Tem um, mas hoje em dia eu fui assistir, tá? Fui assistir e achei muito ruim. Mas na época... O filme da memória era melhor. Foi bom, é porque assim, tipo, cara, eu sou o único, assim, lógico, eu tenho mais 2 irmãos homens, né? Mas eu vivia numa casa com 5 mulheres, né? Ah, que legal, não sabia. Então, qual era o filme na época de vampiro que as meninas em casa ficavam todas loucas lá? Era o Entrevista com o Vampiro. Ah, não, mas aí tu vai puxar briga comigo. Eu hoje em Tu dia... me dizer que ele é ruim Não, hoje em dia. não. Eu tava hoje em pensando que ia dia falar de não é- Crepúsculo. Não é o tipo de filme que eu assistiria Gente, hoje. eu assisti recentemente de novo, o filme é maravilhoso. não, agora... Gente, ó, o podcast acabou de entrar no seu momento de treta. Eu já sabia que ele gostava. Defende muito bem essa tua posição. Não, cara, assim, hoje em dia eu já não sigo, eu já não vejo aquela linha de pensamento, né? Daquela coisa muito romantizada, aquele... Ah, eu gosto daquele filme, cara. Ah, cara, eu não consigo. Eu gosto daquele filme. Eu acho que aquele filme foi um covarde na época, na verdade. Até entendo por quê. Só, assim, ó, pra quem é muito novinho, que tá nos assistindo, nos escutando, Entrevista com o Vampiro, ele foi um filme que, não me falha a memória, dirigido pelo Neil Jordan. É inspirado numa série de livros, sendo que o primeiro é homônimo, é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. E recentemente ele teve uma adaptação em série pela Amazon, que é muito mais fiel ao livro do que o filme. Porque no livro, claramente o Lestat, que é o personagem principal, que no filme era interpretado pelo Tom Cruise, e tinha uma relação homoafetiva notória, tinha uma tensão sexual com o Louis, que era o Brad Pitt. Na verdade, vamos ser bem sinceros, o Brad Pitt naquela época, ele tinha tensão sexual com qualquer pessoa. Era Não importa se bonequinho eu de era... porcelana. Não importa. Não Qualquer importa. bip de cena. Tu pensou e andou, tu tinha uma tensão sexual com o Brad Pitt, gente. Não é verdade? Assim, eu tava dizendo isso pra minha esposa, eu falei pra minha esposa, amor, assim, ó, eu vou ser bem sincero, esses dias eu tava vendo o filme do Brad Pitt com o Quentin Tarantino. Era uma vez na Hollywood. Isso, e ele tá coroa já, né? Ele tá coroa. Dá E tem uma cena que ele tá sem camisa. Mas ele deu uma surra no Bruce Lee, né? Ali foi complicado, mas tudo bem. E ele tá sem camisa, eu falei assim, amor, eu quero treinar pra tentar chegar como ele aos 70. Porque eu sei que eu jamais vou conseguir fazer o corpo que ele tinha na época dos 40. Que Eu já desisti. Mas se eu conseguir chegar ao corpo dele dos 70, hoje já tá valendo. Não, eu tenho que assistir a Entrevista com o Vampiro. Não, contigo, vê de novo. Mas eu quero assistir só pra ver se tu vai chorar no filme. Não tem momento de chorar, não tem momento de chorar. Na verdade, mas é um filme muito bem feito. E assim, e na época, só pra vocês, pra contextualizar quem não viu, e vale a pena ver, gente, sério, vale a pena ver. Eu acho que tem disponível na Max, eu acho. Ele reuniu simplesmente os homens mais bonitos da época, a verdade é essa. E Anne Rice odiou que fosse o Tom Cruise no primeiro Ela momento. odiou, depois ela pediu desculpa. Depois ela pediu desculpa. O Tom Cruise é o Lestat, que é um vampiro... digamos assim, se fosse colocar em idades humanas, o Lestat era um vampiro de uns 40 anos, o Louis era um vampiro novinho, de 20 anos, começou a ser vampiro, e tinha outros vampiros, como o Armand, tal, que é na Europa, claramente inspirado no vampiro do Polidori, que aí já era um vampiro mais velho, já tinha tipo 500 anos na época, né? E tem uma curiosidade interessante nesse filme, que a menina, que é uma coisa extremamente grotesca, né? Porque Sim. tu transformar uma menina, uma criança, num vampiro, porque ela nunca envelhece, então vai ser sempre uma criança. Então a cabeça dela envelhece, ela tinha desejos sexuais, ela tinha tudo, mas o corpo dela era de uma menina. Então era um trauma isso pra ela.
E é a personagem, a Kristen Dunst, que depois ficou famosa no Homem-Aranha. Recentemente fez aquele Guerra Civil maravilhoso, que foi muito bom. Então, assim, eu particularmente não vejo defeitos naquele filme. Eu acho incrível. Ele é bom em todos os momentos. Tem o Christian Slater, que tá canastrão no máximo. No final do filme toca Rolling Stones, cara. Como é que esse cara fala que é ruim o filme? Eu tinha certeza que esse Tem filme tinha Sympathy for the coraçãozinho dele. Devil. Não, esse filme, cara, me estragou o dia. Não, é brincadeira à parte. É um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso. Bom, então é a minha indicação. Mas é a indicação dele. É a minha indicação. Mas vamos confiar na memória dele. O Fernando atual, ele tá errado. Antes de tu passar pra frente aí, deixa eu falar um negocinho do Fala. que aconteceu comigo do vampiro do Polidori. Não, vamos voltar no filme. Quero saber porque tu não gostou. Deixa o filme pra lá. Virou questão de honra. Já passou porque a gente ainda vai trabalhar junto. Amanhã a gente tá junto. Eu te converso amanhã. Eu tive num evento em São Paulo, né? O Rorespo. Eu queria ter ido. Né? E tava lá o sobrinho tataraneto do Bram Stoker. E ele tava lá de boa, dando a palestra dele, conversando. Já era, porque foram 3 dias de evento, né? E todos os dias ele estava lá, em alguns horários, conversando com a galera e coisa e tal. E eu peguei o Vampiro do Polidori e no meio da galera lá, levantei as 2 mãos e comecei a sacudir 2 livros do vampiro, assim. E ele olhou e fez sinal pra mim. Aí depois eu fui lá, mostrei pra ele e disse, olha, tá aqui, ó. Copiou. Copiou isso aqui, ó. Aí ele, não, foi uma inspiração. Eu acessei aqui, ó. Fiz assim. E a galera começou a rir. O pessoal começou a mexer com ele, né? Começou a dar risada. E eu tinha ainda 50, acho, na mesa. E foi onde eu vendi todos os 50 depois dessa propaganda. Mas olha o marketing, olha. Ou seja, a gente entende por que o algoritmo vive muito melhor de treta do que qualquer outra coisa. Tá aí, ó. Na prática é assim também. Mas foi muito engraçado porque eu já cheguei já dizendo pra ele que ele tinha copiado. Só, tá aqui, ó, copiou isso aqui. E ele, não, foi uma inspiração. Assim, sei, foi inspiração. Sendo que já tem respaldos disso, porque a família Stoker foi já que não podemos falar, mas deixa eu falar rapidinho aqui do Nosferatu. Eles mandaram queimar o filme porque o filme copiou o Drácula do Bram Stoker, né? Então, tem esses precedentes da família, né? A família já não gosta muito, já tem seus problemas. E, Romeu, me diz, quadrinho ou um filme de vampiro que tu possa indicar? Então, em 1931, foi feita a primeira adaptação oficial do Drácula, né? Que daí trouxe Bela Lugosi como o primeiro vampiro aristocrático do cinema. Que é a imagem de vampiro que nós temos até hoje, né? Das pessoas. Desenho animado, tudo usa o Bela Lugosi. Bela Lugosi is dead, né? Foi um paradigma, foi importantíssimo e tal. Mas eu gostaria de recomendar, porque naquela época, foi o começo do cinema falado, né? Tava ali engatinhando ali ainda. Hollywood tinha uma prática de usar os mesmos cenários, às vezes os mesmos figurinos e tal, e fazer 2 filmes ao mesmo tempo. Um em inglês e outro em espanhol, né? Alguns poucos atores eram tão versáteis que conseguiam fazer isso ao mesmo tempo. Gordo e Magro, a dupla Stan Lowry e Oliver Hardy, eles gravavam durante o dia em inglês e à noite em espanhol. Eu sabia disso. Fantástico. Incrível. Nos mesmos cenários, e tal, mudava daí os figurantes e tal, mas o mesmo cenário para reaproveitar. E isso foi feito com Drácula. Então, em 1931, saiu um Drácula em inglês e saiu um Drácula em espanhol. Então, existe um ator, agora não vou lembrar o nome do ator, infelizmente. Gente, eu não sabia disso. Mas vale muito a pena. Procura no YouTube e tal, que muita gente fez a comparação lado a lado, assim. Então, tem o Bela Lugosi falando inglês aqui e o ator da Espanha falando. Cara, é incrível. Assim, são os mesmos cenários, os mesmos ambientes e tal. Será que era o mesmo diretor? Não. Aí mudava também. Mudava o diretor. Inclusive o diretor, daí tudo falava em espanhol ali e tal, e o diretor era americano e não falava espanhol. Não dava para inserir o áudio, né? O americano desde sempre tem um problema de ler legendas, né? Então, e daí o filme estreou em Cuba, né? Mas é da Warner também, ali, é um filme oficial. Ele ficou perdido durante muito tempo, justamente porque ele foi parar em Cuba que ele estava preservado. Daí nos anos 90 os caras lançaram em VHS e tal. Então ele está preservado hoje graças a essa cópia ali. Que incrível. Mas procurem no YouTube, comparação. Spanish Drácula, Bela Lugosi. Cara, é fantástico. Que legal, assim, é fantástico. É incrível. Assim. E, Carlão, me conta.
Quadrinho ou um filme pra indicar de vampiro? Cara, eu vou recomendar um filme que, quando a gente era criança, não tinha nem videocassete. E aí tinha aquele fetiche, vai passar um filme de terror. Vai passar um filme, não sei o que. Tinha Corujão. esse lance, assim, de, tipo, aquela ansiedade de aguardar. E aí, uma vez, eu vi entre uma propaganda e outra que depois do Supercine, no Corujão, ia ter um filme de vampiro. E eu disse, pá, vou assistir. Eu disse, mas por que esse filme tá engraçado? Não deveria ser. Cadê o susto? Cara, era um filme, Leslie uma Nielsen? paródia da história, não, bem mais antiga, chamado Amor à Primeira Mordida, que é com o George Hamilton, um filme dos Putz. anos 70. É um filme, sabe qual Sei é? qual é. O filme, a premissa do filme, assim, ó, pra ter uma ideia, é o seguinte. O Ceausescu, o ditador da Romênia, expulsa o Drácula do castelo porque ele vai montar um centro de treinamento de ginástica olímpica. E a Nadia Comaneci participa do filme. Meu Deus, que coisa Ela aleatória! Ela já americana, já naturalizada americana. E aí ele começa. E aí o vampiro vai pra. Provavelmente Nova York, né? Pra onde todo mundo vai num filme americano. Vai pra Nova York. E aí começa as trapalhadas, assim. E só que ele, tipo, ele é um galanzão, assim, ele é metido Tem um esquema de conquistador. convidar o vampiro pra entrar na tua casa, Tem, não foi? exatamente, Nesse filme, né? exatamente. Que ele fica naquela cilindra, se ele não Esse- entra É na porque, porta, na né? verdade, essa mítica, ela é antiga. Recentemente que começou a se perder nos filmes, né? Mas aí, o vampiro poder entrar na tua casa era uma mítica tão forte quanto a questão da estaca, quanto a questão do sol. Essas que foram relativizadas agora recentemente. É só lembrar dos Garotos Perdidos, por exemplo. Né? Lembra? Mas é, Vampiro, estilo Drácula, assim. Por isso que O ele tem que humano seduzir, vampiro né? não brilha no sol, tá? Não brinca. Já vou adiantar. E ele era bronzeadaço, assim, o ator era bronzeadaço, assim. Então era uma piada em si, assim. E aí, esse lance do convidar pra entrar é porque em inglês tem o cautionary tale, que é a história que te previne sobre problemas. Então, o Dan Chapeuzinho Vermelho não para na floresta, tipo assim, vai de um lugar, não conversa com ninguém, e o lance de não convidar pra entrar em casa é tipo a moral a lição que tá embutida nas Sim, histórias. sim. Né? Então, essa história... Eu vou atrás desse filme, eu não conheço, adoro filme de Não, eu vampiro. conheço. Adoro filme de vampiro. Mas tem vários filmes com comédia também, né? Tem, ó, o Blácula. O que Leslie Nielsen lá, que é o o- Leslie Nielsen. que é o Drácula na Da época do Black Blaxploitation. Exploitation. É um. Eu não vou Tem lembrar o nome dos Tem um dos que é, filmes, cara, mas- que é do Leslie Nielsen, que é inspirado no do Lugosi, Falou do Tarantino que é aí. igual, ele faz as mesmas poses, aquela mão, tudo Drink é no incrível. Inferno? Drink no Inferno. Drink no Inferno é incrível. Outro que eu gosto muito é como é que é? Deixa Ela Entrar, eu acho. Deixa Ela Deixa Ela Entrar. Entrar é da Tem Marvel. dois filmes. Tem um em americano que é tão bom Sueco. quanto o sueco. Sim, sim. Geralmente o filme americano ele é inferior que o original quando ele refaz, né? Tava lembrando da criança no Entrevista com o Vampiro e tal. Porra, a criança no Deixa Ele Entrar, meu Deus. Todos os dois, tanto o sueco Fantástico. quanto o americano, são A incríveis. cena da piscina é uma coisa fabulosa. É incrível. É um filme vale muito a pena ver. Eu acho que todos esses dois estão na Prime. Sabe, pra quem gosta de assistir. Tem um filme que eu consegui. Eu aluguei agora. Inclusive, antes de vir pra cá, eu aluguei e não tive tempo de ver. Que é alguma coisa como Garota Sombria. É um filme assim mais um filme mais cult de vampiro. Mas diz que é maravilhoso. Depois eu digo pra você. No episódio do Nosferatu eu já vou ter assistido. Então eu trago ele. Outros filmes assim de vampiro que vocês lembram assim, que muito bons, assim, que vale a pena o pessoal ver, que tem que assistir. Garotos Perdidos, eu acho que é um filme muito bom. Tem o Que Nós Fazemos na Sombra, que também é uma comédia. Gente, isso é maravilhoso. Eu não vi a série, né? A série eu vi alguns episódios, Sim. mas o filme é perfeito. É uma ideia muito boa, porque é um falso documentário em que vários tipos de vampiros convivem na mesma casa, né? É. Então tem o vampiro estilo Bela Lugosi, tem o vampiro tipo Nosferatu. Muito, muito interessante. Mas é um tipo de filme que eu acho que a pessoa só pode ver depois que já assistiu alguns outros filmes antes. É algo para ter algum... Porque A piada é a piada você é tu reconhecer. É tu vê, ó, aquele ali ele tá sacaneando o Entrevista com o Vampiro. Aquele ali tá sacaneando o Nosferatu. Né? Tem que ter uma bagagenzinha. Eu lembrei agora do filme do presidente americano lá, o Lincoln. O Matador de Lincoln Vampiro, Caçador de Vampiros. Caçador de Que tem umas cenas iradas com machado.
Temos o Blade, né, gente? Que começou Blade. os filmes de super-heróis Começo da Marvel. sem ser super-herói, né? Sem as pessoas saberem que ele era um super-herói da Marvel. E o Brasil tem um... Sete Vampiros? Um clássico, tem as Sete Vampiros, mas eu ia falar da novela Vamp, né? Ah, a gente teve uma novela gente. inteira. Sobre Duas vampiro. novelas. Teve o Beijo do Vampiro. Beijo do Vampiro também. É. Porque, A Vamp foi mas mais clássica. Né? é no Beijo do Vampiro que o Vlad volta? É. Tem uma Porque série, eu sei, depois eu fui descobrir, porque Eu assim, descobri depois também. porque o Douglinhas, adolescente, viu Vamp ao vivo, então era Cláudio incrível. Hanna. Cláudio Hanna. Luciana era- Vendramini. meu, sabe, era tudo top, sabe? Lembra aquele vampiro que só tinha um dente? Que não foi Matosão, mordido? Matosão. Matosão, que não foi... Ele não podia- Aquilo era incrível. E tinha o que faleceu agora recentemente, né? O Leila Torraca. O Neila Torraca. Neila. Seu Neila. É Neila Torraca, né? Mas todo mundo brincava que era Neila É, Torraca. e o que faleceu recentemente, ele era o Vlad, né? Ele era o Maravilhoso. vampirão. E aí eu fui descobrir recentemente que teve uma outra novela que ele volta com o mesmo esse personagem. Beijo do Vampiro. Eu não Esse sabia daí disso, eu- gente. Aí eu não assisti. É, eu também já tava na E escola. a, assim, não- a novela tinha um negócio muito legal também, que era das E era religiões novela de das matriz... 7, né? É. É. Novela das 7. As religiões de matriz africana eram as únicas capazes de de debelar o combater. vampiro. Então, tipo, eles precisavam de um pai de santo, precisavam de não sei o quê. E tinha uma caçadora de vampiros, que era a Vera Rose, que fazia lá, que era uma inglesa. E ela falava, ela vinha com toda a mitologia europeia. Van Helsing. E eu esqueci, não, mas aqui quem resolve mesmo é pai de santo. Cara, era um negócio sensacional. Cara, assim. muito moderno, muito A Globo incrível. nos anos 80 era armação ilimitada. Era Era incrível, era incrível. coisa fantástica. Porque aquilo ali, eles jogaram vampiro no Brasil, tipo o Xangô de Baker Street, assim, né? Sim. Fez o Sherlock Holmes aqui, ó, no Brasil daria nisso aqui, ó, bum. Incrível, Toma. incrível. Vamos avançar então o tema. Vamos falar sobre Lobisomem, do Richard Thompson. Carlão, do que fala esse livro? Cara, o lobisomem da trilogia... O lobisomem talvez seja a mitologia mais plural de todas. A mitologia do homem que vira lobo, ela aparece em vários lugares diferentes, tanto que tem nomes diferentes em culturas diferentes. Então, talvez seja a que tenha mais elementos assim para se construir. E o texto do lobisomem talvez ele seja o mais bem resolvido de todos eles, porque ele conseguiu construir uma história de ação, com suspense, com comédia. Ele consegue colocar todos esses elementos numa história que anda o tempo todo. Ele não E que é para curtinha, né? Exatamente. Ele não para descrevendo, contando, antecipando, fazendo lá atrás. Não, ele vai direto, ele coloca na boca dos personagens a parte histórica, ele coloca na boca dos personagens os mitos, os ocorridos. Então, eu acho que ele é o mais bem desenhado, porque ele é praticamente uma cena de filme, né? Se você pegar, ele é um corte. Assim, ó, é um corte do filme. Tem uma reunião lá na casa, na taverna lá, e aí tem o que vai acontecendo, o barulho, o primeiro que chega dá o anúncio, etc. Então, ele, talvez como história, começo, meio e fim, ele é o mais bem resolvido, assim. Tem o lance dos nomes, né, que o lobisomem tem um apêndice tradutório, Sim. porque o autor colocou trocadilhos com as profissões das pessoas e o nome de todos eles. Parece Aí eu mais- falei pro Douglas, pô, a gente não pode jogar essas piadas fora, cara. Parece uma história da Disney, né? É. Que tinha o Assis, o assistente. É tipo isso, pô, a gente não pode jogar essas piadas fora deles. Tem Não, momento, não. tem momento que a Bota aí. tradução tem que ser mais, né? Se bem que a tradução não é uma adaptação, né? É a tradução do conto, né? Então, o que eu falei pro Douglas? Cara, se a gente traduzir, vai ficar um negócio patético e deslocado. E não é o caso. Não Sim, é o caso, é para sim, ser sim, sutil o sim, negócio. sim. Então eu disse assim, pô, vamos manter os nomes e quem tiver interesse, no apêndice ele vai descobrir que os nomes têm um duplo E ali sentido. tem a importância do tradutor ser um poliglota, né? Porque os trocadilhos nem são em inglês, né? Ainda Exato, são do francês ainda, porque a mística do lobisomem era muito forte na França, né? O cara estava se baseando num acontecimento real que aconteceu numa floresta francesa e tal, né? E aí foi fala do limousine porque, e tipo, tal. tu vê o primeiro, tu vê o segundo, aí contigo o nome, porque eu não falo francês, né? Aí eu disse, cara, tem coisa aqui, pô, é faro de tradutor, assim, tem coisa aqui. É que nem a gente sempre vê que tu tá traduzindo, não vem com uma bula, isso aqui é uma citação de Alice, é uma citação de Shakespeare, é uma citação de um filme, tu não vem com essa bula. Então, ou tu conhece a cultura pop, ou tu vai deixar aquilo passar batido. Então, por isso que a gente sempre recomenda, cara, abre os horizontes, assiste de tudo, não fica com preconceito, não gosto de série adolescente. Cara, se tu traduz textos que vão parar na mão de adolescente, assistir seriado adolescente é trabalho também.
né? Então tem esse lance. Então eu não falo francês, não leio francês, mas reconheço uma boa quantidade de palavras, até porque elas aparecem nos textos em inglês, né? E aí, bom, nem lembro qual foi o primeiro que eu pesquei, daí eu botei no tradutor, daí, tá aqui, ó. Aí fui botando um por um e realmente Que loucura. batia. Até o nome do principal, que é Marcanville, que é a vila marcada, que tinha esse negócio da vila marcada pro lobisomem atacar, ou que já foi atacada pelo lobisomem, não lembro exatamente qual é a... Mas o lobisomem que a gente conhece hoje não é, assim, tem algumas culturas que entendem do lobisomem. É que na verdade, Diferente, né? é que na verdade o lobisomem, dependendo da cultura, e ele é, como o Carlos falou, ele realmente ele é extremamente mundial. Nós temos a presença da ideia do homem-lobo desde culturas nativo-americanas, brasileiras, inclusive, norte-americanas, indianos. Temos a figura dele famosíssima, que vem da Itália. A própria ideia do Rômulo e Remo sendo criada por uma loba. Na França sempre foi muito famoso. Os vikings na Inglaterra. Porque sempre foi um contato muito grande do homem com o lobo, com o cachorro. Então, se fôssemos fazer uma mística de Os união... egípcios também. Os egípcios. Então, eu acho que é Anubis, né? A cara de cachorro. Chacal. né? Se eu não me engano, tem uma Mas é situação ali de dizendo que o homem é o lobo do homem, né? O homem Hobbes, Thomas Hobbes, né? que é o homem e Haroldo do lobisomem, Calvino. né? Então, isso aí realmente, assim, ele é muito forte, isso na cultura mundial. Só que o que é engraçado é que os filmes de lobisomem, pouquíssimos são realmente assustadores. A maior essa pegada mais de comédia. Não sei se foi por causa do Lobisomem em Paris, que... Não, mas eu depois, na hora que começar a falar de filme, eu já vou falar do primeiro filme que eu vi, que pra mim até hoje é o melhor. Qual? Deve ser o mesmo que eu vi. É o Lobisomem Americano em Londres. Pra mim também. Mas ele tem uma É pegada o definitivo. de comédia. Pra mim é o Sim, definitivo. é maravilhoso. Eu tenho um amigo que com melhor 16 anos de transformação. idade, ele fez em quadrinhos todo o filme do Lobisomem Americano em Londres. Incrível. Hoje em dia ele trabalha pra Europa. É que eu né? acho que ele tem alívio cômico, assim, mas verdade. ele não chega a ser comédia. Aquela questão do amigo. Porque pô, as cenas são muito segurado, explícitas. Ele tem apodrecendo. Oscar, né, Não, de ele maquiagem. até de hoje, rock. até hoje é uma das melhores transformações de lobisomem. Sim. sem dúvida. O Michael E pra Jackson época- ficou tão fanatizado com aquilo que chamou o John Landis Sim, pra pra fazer o thriller. fazer o Então, thriller. Mas pra época, assim, aquela questão da mão dele crescendo, Aquilo do foi focinho incrível. crescendo, Aquilo tudo foi pra incrível. época. Até hoje é bom, que é tudo, bom. é tudo efeito Eu prático. reassisti É efeito recentemente. prático. Eu não podia assistir, eles não deixavam eu assistir esse filme. Então, eu mandava eu dormir, eu ia dormir e eles iam pra sala assistir. Então, como meu quarto ficava de porta pra sala, eu botava um banquinho e ficava olhando pela fresta da porta. Então, esse filme, pra mim Aquele foi o assustador. filme, porque- Lobisomem, que é com... De Niro? Não, que é com... Jack Nicholson. Com Jack Nicholson. O Jack Nicholson é muito bom, é muito bom. Mas tem um que é um pouco mais recente, que eu já acho que inclusive já é da Universal, que é aquele ator que fez o... O espanhol lá? Espanhol, sim, isso. Sim, Me ajudem, gente. É o Del Toro. O Benício Del Toro. Não, Benício Del Toro. Benício Del Toro. Sim. É com ele, tem com o Anthony Hopkins Anthony também. Hopkins também tem Esse papel. é um filmaço. Eu vi no Filmaço. cinema, esse eu vi no cinema. Filmaço. Saiu agora em 2025 também pela Universal, com o mesmo diretor do Homem Invisível, mas foi muito criticado, Os né? primeiros 2 textos eu acho bem interessante. Eu Ah, é? acho meio... Mas é que eu gosto que ele alterna o momento que o cara está se transformando e tal. Você não entende direito o que está acontecendo e tal, mas você começa a escutar e ver pelos olhos e pelo ouvido dele e tal. Então, por exemplo, ele escuta um som esquisito pra caramba, pá, 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 pá. Ele abre uma porta e uma aranha e tal. Então, ele já está ficando com os sentidos de um lobisomem. Ele começa a enxergar. Parece que já. o filme é como se fosse uma grande transformação, né? Sim, porque é o mesmo diretor que fez aquele filmaço Filmaço. do O Homem Invisível, que Filmaço. trata sobre o tema do gaslight, né? A mulher sendo Trata enganada com a pelo questão cara. de abuso, tal. Esse filmaço. também é assim, a metáfora, uma das metáforas possíveis que dá para extrair disso é uma mulher convivendo, sendo obrigada a conviver numa casa, a mulher e a filha, com um cara que, sei lá, alcoólatra, droga, alguma coisa, entende? O cara é bondoso, mas está se transformando em Eu uma não criatura quero dar spoiler, mas diferente. tem um filme que tem uma pegada sobre abuso, tem um... Não chega nem a ser uma metalinguagem, porque no final do filme a coisa é bem mais explícita.
Eu só não consigo recordar agora o nome do filme, mas se vocês botarem no Google, vocês vão achar. Ele tem para alugar em plataformas digitais. É com o ator que faz o Jon Snow, o Kit Harington. Coloca lá, Kit Harington, ou escreve um Jon Snow, lobisomem. Não conheço. É um filme recente, muito recente, dele. Muito bom, gostei. E ano que vem, Robert Eggers. Esse... Eu tô muito interessado. Esse eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Sim, porque... Vai ter lobisomem, em 2026. E provavelmente ele vai... Porque, pô, como ele E fez pela um- Universal, né? É. É pela Universal, não é? O Nosferatu também já foi pela Universal. Eu deve acho ser, que deve então, ser deve também. ser. Mas ele fez O Homem do Norte, que ele já pegou e mergulhou muito fundo Muito fundo na cultura nórdica. nórdica ali. Então talvez ele vá nessa origem nórdica do Legal. porque ele é muito desse folk, horror e tal. Eu tô muito interessado em Tô ver muito isso. bem, tô muito Você é bem. Wolf? Tô muito bem. E para nós fecharmos o nosso podcast, vamos falar sobre o terceiro livro e que fala sobre a maldição da múmia, certo? Romeu, o que fala esse livro? Eu quero manifestar minha discordância do Carlos Rutz, porque para mim é o livro que eu acho mais bem acabado. Eu gostei muito da parte literária desse. A Louise Marie Alcott, ela é uma pessoa que fez livros, né, para quem gosta de fazer essas distinções e tal, que é uma coisa que mais a alta literatura, a baixa literatura, coisa e tal. Ela gostava muito, ela escrevia esse tipo de... Ela comentava, são livros de sangue e trovão, né? São livros que é pro povão, que são coisas rápidas e tal. Mas ela também fez Mulherzinha e tal, que foi um filme multi-adaptado para Hollywood e tal. Então a carreira literária dela se expandiu por ali e tal. Então ela é uma pessoa com dotes literários acima dos nossos dois primeiros autores aqui. E eu gosto muito dessa história e tal. E ela me fez aquilo, né? A gente é homem e tal, a gente não consegue perceber algumas sutilezas e tal. Mas quando eu pesquisei para escrever o prefácio, a apresentação, eu vi como a história da múmia e tal afeta principalmente as mulheres e tal. Porque a questão da violação da tumba e tal, né? De não respeitar o corpo do defunto ali, né? Seja homem, seja mulher e tal. No caso desse aqui é uma mulher múmia e tal. Como isso ressoa para uma mulher, como isso ressoa para uma escritora e tal, né? E, meu Deus, as barbaridades que se fazia no século XVII, XVIII e tal. Se pegava múmias do Egito ali e tal e fazia de tudo, assim, fazia remédios. O pessoal com raspava a isso. múmia como afrodisíaca, era uma coisa louca. Como remédio, fazer para pintar, tipo um tipo de marrom que alguns quadros conseguiam chegar com essa tonalidade. Se fazia festas, chamavam um grupo de pessoas para tirar as ataduras de uma múmia. Imagina só, as bizarrices completas, Chá assim. de revelação. Cara, a coisa insana. Revelação do inferno, né, cara? Porque na apresentação eu falo, porque de vez em quando eu tenho algum país que entra na moda, assim, e tal. Por exemplo, nós temos aí a Coreia com os doramas, né, no cinema, ganhando Oscar, coisa e tal. O Japão já teve isso, a China já teve isso. Mas o Egito foi uma coisa absurda, que dominava Século a XVII, egitomania. século XVIII, As pessoas, século quando XIX, chegava naqueles... Isso, né? Cara, pô, tu vê Roma, tu vê lá os caras chegaram lá, então você vê pessoas com armaduras romanas convivendo ali com Cleópatra e tal. Você vê fotos de delegações japonesas visitando o Egito. Você vê pessoas... eu não vou dizer vestidas de samurai, porque eles eram samurais, eram os guarda-costas e tal. Então você vê samurais com katanas e tal, ali as primeiras fotos, assim, e as pirâmides atrás e tal. O fascínio absurdo que o Egito colocou na mente das pessoas do Ocidente, assim, e tal. E a questão da múmia, né, cara? Como isso é fascinante, né? Como isso está aí... Esse livro, ele foi lançado, né, em 1869 e o que é interessante é que nesta obra, em 1920, um pouquinho depois do lançamento dele, teve a questão da abertura de Tutankhamon, que foi onde saiu essa ideia da maldição da múmia, porque muita gente morreu naquele momento, e um dos motivos da morte era por causa exatamente de bactérias e tudo mais, porque estava fechado há milênios, né? Microbiologia não Então, estava muito desenvolvida, este né? livro, ele ficou muito famoso Depois, né? depois disso. Para quem não está relacionando, a Louisa May Alcott, ela é autora do livro que no Brasil ficou traduzido como Mulherzinhas, que é o Little Woman, né?
em inglês, e que recentemente, agora em 2020, que não me falha a memória, virou filme, é uma das adaptações, já tiveram várias. 3, 4 adaptações. Inclusive com a Emma Stone, Emma Stone não, com a Emma Stone? Não, a menina do Harry Potter. Emma Watson. Emma Watson. E ganhou vários Oscars. Né? Eu acho que 3 ou 4 Oscars. Então, realmente é um... É porque tem uma tradição. Como nasce uma estrela, né, que fizeram com a Lady Gaga agora e tal, cada geração faz uma nova adaptação desse E livro. esse é outro. E é um livro que é adotado nas escolas dos Estados Unidos. Então, a Louise Mayer é uma autora assim, de Ela é primeiríssimo maravilhosa. escalão. Ela é maravilhosa. E este livro... Mas a vontade é um dela era achado. escrever isso aí. Era isso. Ela queria escrever a literatura pulp. Sim, Me deixa escrever sim. isso. Sim. Essa autora, ela não era escritora em si, né? Só, né? Não, é uma daquelas personalidades daquela época que acabam não se limitando apenas a uma das funções. Ela veio de uma família que passou por dificuldades financeiras. Ela fez trabalhos domésticos e tal. Mas quando ela fez um livro, o Mulherzinhas e tal, ela começou a ganhar dinheiro e tal. E poder Não, que eu acho legal, assim, que tem tanta coisa boa e muito antiga, assim, e tu vai ver os autores, eles não eram só não. da parte de literatura, não era desse mundo o só, né? Polidori era médico. Porque, Né? sim, O Thompson era... Ele era arquivista. Arquivista. Tanto que os trabalhos que ele Bibliotecário, tem... né? Bibliotecário. Os livros que ele tem, na verdade, são tudo livros sobre a ponte lá da Inglaterra, a descrição dela. É tudo livro técnico. Ele é o único literário dele mesmo. Tanto que ele coloca a citação de várias obras dos personagens falando. Gente, temos que encerrar. O nosso tempo já acabou aqui no nosso bate-papo maravilhoso que está sendo. Desculpa ser aquele que faz a péssima notícia, mas eu gostaria então, para nós fechar nossa rodada, um filme sobre múmia ou maldição de múmia. Só um comentário rápido. Ele não é o primeiro livro sobre múmia na literatura ocidental. Teve um anterior a ele, mas ele é o primeiro a falar sobre essa questão da maldição da múmia. Certo? Então essa é a grande sacada desse livro como o primeiro de algo. Todos esses 3 livros, pessoal, só para vocês saberem, estão disponíveis na Amazon. Se vocês colocar a Maldição da Múmia, Tábula, vai aparecer. Vai estar o link também aqui na descrição. E todos eles têm, além dessa equipe maravilhosa, né, trabalhando neles, com prefácios do Romeu, tradução do Carlos, edição do Fernando. Nós temos essas belíssimas capas produzidas pelo Joy Lotley. E as ilustrações internas são feitas por uma lenda do quadrinho brasileiro, que é o Júlio Shimamoto. Ele tem já 70 anos de carreira, tem em torno de 85 anos hoje em 2025 e ainda produz quadrinho como ninguém. proativo. Extremamente. Um cara incrível. Descendente de samurai. Descendente de samurai. Nipo brasileiro. Sabe? Maravilhoso. Então, para nós fecharmos aqui o ciclo, indicação de filme. Fernando. Antes um pouquinho, eu vou te corrigir. Tu é o editor, né? Dessa Não, mas tu é o editor-chefe, né, cara? eu sou o editor-chefe, mas tu é o editor dessas edições e eu já dei meus pitacos. já te agradeço por ter convencido, né, a trazer isso aí, porque, cara, a gente precisa de coisas com qualidade. Sim, né? são materiais maravilhosos. E trazer para esse público mais jovem, né, que tá aí, né? Materiais maravilhosos. E o Romeu falando do pessoal raspando múmia para fazer remédio, o cara só pensava em café. Eu não sei porquê. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado Tu não vai me coar uma múmia, pelo para amor de ver Deus. da onde que vem o grão do café, né, que tu tá tomando, né? Então, filme de múmia tem a maldição da múmia, né, do Fraser lá, né? Sim, que até hoje é bom o filme. O filme é Sim, legal. Tem cenas ótimas. Sessão da até tarde, né? hoje. Sessão da tarde, sessão da tarde. Romeu, filmão. O Boris Karloff, né, que é o cara que imortalizou a figura, né, nesse ciclo de terror da Universal, né? Até hoje ainda é uma imagem dele. Ele é o Frankenstein e ele com bandagens ele é a múmia. É a múmia. Cara, eu vou recomendar não um filme, vou recomendar um livro chamado 24 Horas no Egito Antigo, que é um livro que eu traduzi. Olha só. Fazer um pequeno jabá, que é o Por seguinte: eles juntaram vários especialistas e aí transformaram em ficção o que seria a rotina minuciosa de uma pessoa no Egito Antigo. Caramba. E entre essas coisas tem a rotina de um embalsamador. Meu Deus. Então ele fala, por exemplo, das coisas, o tipo de bandagem que era usada, dependendo de classe social, quanto a pessoa podia pagar.
trata de como era um professor no Egito Antigo. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu aprendi, que eu realmente ignorava completamente, é que a escrita cuneiforme que eles usavam com o negócio era descartável, como um caderno. Tu passa a borracha e escreve de novo. Eles apagavam, mostravam um professor, o professor corrigia o exercício, eles apagavam e escreviam por cima de uma placa de argila. Então, às vezes, a gente tem a ideia que tudo que é escrito é para ficar para sempre, porque é escrito com tinta, ou é cravado em pedra, ou é não sei o quê. Senão também tinha escrita descartável. Que incrível. De coisas que tu escrevia, tipo uma lista de compras, tu escrevia, incrível. ia comprar, voltou, Que apaga incrível. a argila e escreve por cima. Então tem várias profissões, tem a dançarina, tem muita coisa sobre o papel da mulher no Egito Antigo, que é uma coisa que me surpreendeu bastante. Falando sobre o papel não da fazia. mulher, eu fiquei impressionado esses dias. Eu estava lendo vendo um vídeo sobre. Eu estava perguntando por que tem poucas múmias mulheres, né? Com qualidade. Geralmente são as dos homens. E aí eles estavam falando que parece que havia uma tradição na época que eles deixavam as mulheres por alguns dias a mais no funeral da família, para que houvesse uma certa decomposição, para depois levar para os sistemas de embalsamamento, né? Porque eles tinham muito temores de haver necrofilia e violação Aqui no Brasil das a mulheres. gente tinha Então uma eles múmia- deixavam ela já ir numa situação muito mais já vulnerável, muito mais o corpo já muito mais assim deteriorado do que dos homens, que geralmente já era levado logo no início. Aqui no Brasil a gente tinha uma múmia mulher preservadíssima, assim, dos espécimes mais bem preservados da história e tal. Infelizmente no museu que pegou fogo lá do Rio de Janeiro, pena, aquele né? que Dom Pedro tinha 5 exemplares de múmias, mas essa múmia em específico, assim, até durante uma época tinha... As pessoas gostavam de tocar no pé dela e tal. Gerou toda uma lenda urbana ali e tal. Mas ela dizem, infelizmente nunca tive a oportunidade de visitar, né? Mas dizem que era extremamente bem preservada. Olha só, não sabia disso. E pegou fogo, foi totalmente destruído. Toda a coleção e vários outros objetos artísticos. Né? Ah, isso é complicado, né? Mas, gente, vamos... Como é que a gente faz para localizar vocês nas redes sociais? Eu não vou pedir o endereço da casa, porque ninguém vai mais na casa de ninguém, né? E Todo mundo manda WhatsApp, manda e-mail. Todo mundo aqui dá é quase oi. vizinho aqui, todo mundo mora perto. Né? Então vamos lá. Romeu, como é que a gente faz para te localizar aí nas redes sociais? Cara, Instagram, @RomeuMCMartins. Eu Certo. acho que se botar Romeu MC Martins, Vai achar. tô eu no Facebook, tô eu no Instagram, no ex-Twitter, por aí. E tu, Fernandão? O Instagram da Tábula, né? Tábula Editora. No Instagram, é só ir lá e eu vou estar pronto para responder. Carlos? Também, quem jogar Carlos Roots vai chegar. E quem quiser Roots conhecer... 2 R's. Pois é, mas só que o teu W. perfil é Drevilho, né? Doutor Ervilho. Ah, é Doutor É Ervilho. uma longa história. DR Ervilho. Mas Meu é Deus, isso eu vou aí. ter que descobrir depois sobre isso aí. Ó, E quem tiver curiosidade de conhecer o podcast é @Notas dos é Tradutores. maravilhoso. Em todas as plataformas de áudio. Maravilhoso. Excelente podcast, excelente podcast. E, gente, é isso então. Quero agradecer vocês terem nos curtido aí nessa 1 hora incrível, nesse bate-papo maravilhoso. Fique então a dica dessas 3 obras que acabamos de trazer. Lembrando que tem muitos outros filmes que a gente não comentou, não falou. Pedimos desculpas se a gente não trouxe algum clássico sagrado. Então, por favor, deixe nos comentários qual o seu filme predileto ou quadrinho sobre múmia, vampiro e lobisomem. É isso aí. Um beijo para todos vocês. Aqui termina a Tábula Cast, sendo o primeiro episódio. E no próximo episódio já temos tema. Será sobre Nosferatu. O vampiro alemão. Estão preparados, hein? Tchau. Tábula Cast, o podcast da editora Tábula.